Tarararam, 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 tarararam. Esse estralar de dedos tá meio ruim aí, mas vocês entenderam a ideia, que a gente tá aqui pra falar sobre Wandinha, série derivada da Netflix que acompanha ninguém menos que Wandinha Adams, uma das filhas da família Adams, do casal Gomez e Mortícia Adams. Pois é, eu recebi essa série antes da estreia, gente. Tentei assistir todos os episódios até a data do lançamento, mas estávamos com tanta coisa para produzir, envolvida com a análise de The White Lotus, que eu não consegui. Mas a gente vai falar sobre essa série e eu vou te contar. Ela é dirigida quase em toda a sua totalidade por Tim Burton, mas eu fiquei um pouco desapontada com essa série. Mas eu vou contar tudo agora, vem cá comigo. Oi, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, estou muito feliz de estar aqui com vocês pra gente falar sobre Wandinha. Não quero perder muito tempo nos recados, mas vocês sabem que é importante o apoio de vocês aqui no canal, até para que a gente possa continuar crescendo. Então checa se você está inscrito, se você não estiver inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações e me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC, porque lá a gente tem conteúdo direto, coisas que não vêm pra cá, estão indo pra lá também. E eu até já falei que eu tava assistindo Wandinha, então assim, quem tá me acompanhando por lá também, acaba recebendo muita coisa em primeira mão, porque eu também compartilho tudo que eu recebo dos estúdios e etc. Tá bom? Então vamos lá falar sobre Wandinha, série original da Netflix, estrelada por Jenna Ortega, que tá crescendo cada vez mais na indústria. Gosto demais dela, acho ela extremamente talentosa e a caracterização dela aqui, como a Wandinha Adams, ficou muito boa. Mas eu também não posso deixar de dar destaque pra Catherine Zeta-Jones, que vive a Mortícia Adams, e eu achei que ela ficou belíssima na caracterização da matriarca da família Adams, assim como eu acho que a presença dela em cena ficou muito boa mesmo. O trabalho de maquiagem, etc. Acho que a gente poderia até ter um pouco mais dela em cena. Mas ó, vamos aqui à ficha técnica. Essa produção, ela foi criada por Alfred Goh e Miles Miller, e como eu falei pra vocês, boa parte dos episódios foram dirigidos pelo Tim Burton. E eu acho que o grande problema dessa série talvez tenha sido exatamente o Tim Burton, porque eu não sei vocês, eu sou fã do material do Tim Burton, adoro a forma sombria, tragicômica, irônica, sarcástica e bem afiada que ele sempre trabalha as suas produções. E quando a gente viu que o Tim Burton ia assumir boa parte da direção dos episódios, é claro que muitos talvez tenham ficado com a mesma expectativa que eu fiquei, de ver aquela direção bem perspicaz dele e uma abordagem também bem mais irônica, bem mais sarcástica, aquela mistura de drama, suspense com um humor sombrio que é bem característico das produções do Tim Burton. E ele faz um trabalho de direção muito sólido aqui, a gente vê muito do trabalho dele em filmes clássicos como Edward Mãos de Tesoura e até mesmo Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem, que eu acho que são filmes que vocês também devem adorar, mas eu acho que o problema maior de Wandinha está no seu roteiro. A série, em essência, ela tem uma ideia muito boa. Ela tenta se inspirar também no clássico dos anos 90, de 1993, A Família Adams, que era estrelado pela Christina Ricci. Vale relembrar que a Christina Ricci, que fez a Wandinha original em 93, está aqui nessa série com um papel que é bem importante, sim. E isso eu achei muito legal, porque não é apenas uma forma de valorizar a Christina Ricci, mas também é uma baita de uma referência, de um easter egg, trazer a intérprete da personagem que fez muito sucesso nos anos 90 aqui de volta num outro papel. Mas fora isso, gente, a gente tem aqui uma série que infelizmente não consegue resgatar aquela mesma acidez gostosa que o clássico tem. Eu acho que esse é um dos grandes defeitos da série Wandinha, porque ela tenta mesclar A Escola do Bem e do Mal, que é um filme meio cafona da Netflix, com uma pegada de Enola Holmes e com uma pitada gigantesca de Sabrina, que é a outra série de terror da Netflix que já foi cancelada. Então eles fazem essa mistura dessas três produções aqui e fazem a Wandinha como essa série que mistura suspense, tenta trazer um pouquinho de comédia e também traz muito mistério. Eu acho que o problema da comédia aqui é que ela nem sempre funciona. Faltam momentos cômicos, justamente porque uma das características bem legais da personagem Wandinha é justamente a sua sagacidade. Ela é uma personagem muito dúbia, porque ao mesmo tempo que ela tem prazer na dor, no sombrio, no sofrimento, ela tem as suas ressalvas
salvas, ela tem aquele lado B dela, que é um lado bondoso, generoso, mas que sempre se expressa de forma avessa. Isso acontece aqui nessa série, mas nunca por um viés que beira o cômico. E eu acho que isso é um problema. Por quê? Porque uma das coisas que torna a Wandinha uma personagem não apenas identificável, mesmo diante de todas as suas características bizarras, é justamente a forma afetuosa que ela acidentalmente tem para lidar com as coisas e com as pessoas, quando ela também nutre aquela perversidade juvenil que é uma característica muito forte da personagem. Então eu acho que aqui o roteiro ele se perdeu um pouco, porque eles trouxeram o Tim Burton aqui para dar uma identidade visual para a série. A gente tem aquela identidade sombria do Tim Burton, que é uma coisa também que é muito marcante nos seus filmes, mas eu acho que se o Tim Burton tivesse colocado os dedinhos dele ali naquele roteiro, se ele tivesse mexido um pouco naquele roteiro, a série teria ficado muito melhor. Porque a minha expectativa era assistir uma mistura juvenil de Beetlejuice com Edward Mãos de Tesoura, aquela peculiaridade, aquela personagem incompreendida, incompreensível, que faz com que a gente se afeiçoe com ela a partir da sua estranheza, mas que ao mesmo tempo é uma menina que opera a sua própria maneira. Então vocês percebem que até essas características que eu citei pra vocês são características muito fortes, tanto no Beetlejuice como no personagem também Edward Mãos de Tesoura. Então eu queria ver um pouco mais disso. Talvez eu possa estar errada aqui também falando que eu tava querendo ver uma coisa um pouco mais nesse sentido, mas eu acho que Wandinha acaba ficando um pouco mais nessa parte muito juvenil. A censura é uma censura mais baixa, obviamente, é uma censura 12 anos, mas é aquela coisa, é Netflix 12 anos, não é 12 anos da Disney, entendeu? Netflix 12 anos tem sangue, Netflix 12 anos tem umas palavrinhas ali e aqui, entendeu? Que são alguns palavrões mais suaves. Netflix censura 12 anos também tem algumas cenas mais fortes e tal. Então, é uma série que, embora tenha essa censura um pouco mais baixa, ela mostra algumas coisas ali que são um pouquinho mais fortes, mas nada que choque a audiência. Mas eu acho que o roteiro perdeu a oportunidade de trabalhar melhor o humor dos seus personagens. A gente tem aqui um princípio de sidekick, que seria teoricamente a melhor amiga da Wandinha, que é o oposto da Wandinha. E eu acho que o contraste das duas em cena é muito legal, porque enquanto uma é toda fofinha, cheia de bichinho de pelúcia, extremamente colorida, a Wandinha é aquela nuvem negra com raios e trovões ao seu redor e chuva também caindo sobre ela. E fora isso, a gente tem o Mãozinha aqui, que dentro do universo da família Addams sempre foi um ótimo sidekick, assim como também sempre funcionou como uma espécie de consciência da família Addams. E aqui ele assume esse papel na vida da Wandinha como aquele personagem que é o seu anjinho da guarda, que vai conduzindo ela até nos momentos em que ela não gostaria, mas que também é um personagem que acaba funcionando como alívio cômico. E eu vou te contar que em alguns momentos o Mãozinha rouba a cena da Wandinha, justamente porque o tom do humor do personagem funciona melhor do que o tom do humor usado na Wandinha. Então, quando eu falo que o Tim Burton acaba sendo o grande problema da série, é que eu acho que ele poderia ter sido mais bem aproveitado aqui pela Netflix, porque muito mais do que na direção, a gente poderia ter aquele roteiro mais peculiar, aquela estranheza diferente, porque uma das coisas que sempre fez o Tim Burton se tornar um diretor identificável, até com pessoas que são muito mais pra cima, mais coloridas e alegres, como também é o meu caso, é o fato de que ele sempre ficou ali naquela linha tênue entre o sombrio e o estranho e o mais alegre, o mais leve. A gente vê um pouco disso também no filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, que é aquela mistura de muitas cores, agitação, personagens caricatos e cômicos, com um viés mais sombrio também. Então eu acho que seria muito legal se a série Wandinha tivesse sido um pouco mais ousada, tanto no seu humor, como também até mesmo no seu suspense. Eu gostei de alguns aspectos da série, eu acho que a série não funciona o tempo todo, não sei se é uma série que a longo prazo pode ter uma jornada muito grande, mas eu acho que se eles ajustarem o roteiro, se eles aprimorarem o humor, se eles aprimorarem a abordagem do suspense, eu acho que a série tem chances de ter uma jornada boa sim. O episódio final, o grande mistério, ele não é tão surpreendente assim. Por a gente ter essa perspectiva mais investigativa da série, eu achava que a gente fosse ter um mistério um pouco maior. E embora o episódio final, que é o 8º episódio, o último episódio da primeira temporada,
comece de forma muito boa e muito sólida, eu achei que no final do dia é um episódio meio morno, que poderia ter sido melhor. Eu realmente estava gostando do último capítulo da primeira temporada, mas eu acho que ele vai decaindo, e quando a gente chega nos instantes finais do episódio, ele não tem aquele gostinho de quero mais que tantas outras séries têm quando encerram a sua primeira temporada. Eu sei também que existiu uma certa pressão maior em relação à Wandinha, porque, querendo ou não, se você nasceu no final dos anos 80 ou início dos anos 90, você cresceu assistindo Família Addams. Seja no bloco Nick at Night, que a gente assistia as clássicas séries, que era a série Família Monstro, a série original de Família Addams também, e também até mesmo os filmes da Família Addams que foram lançados nos anos 90, que viviam sendo reprisados lá na sessão da tarde da Globo. Então quem nasceu no final dos anos 80 e 90 cresceu à base de Família Addams também. Então eu acho que também tem um pouco disso que acaba impactando na nossa percepção da série, porque nós já tínhamos um background de Família Addams que era um background muito bom. O filme de 93 é um clássico, tem uma avaliação muito boa lá no site Rotten Tomatoes também, mas eu fiquei um pouco desapontada com Wandinha. Acho que a Jenna Ortega tá muito bem, como eu falei pra vocês, Catherine Zeta-Jones ficou maravilhosa, mas eu acho que a gente poderia ter mais momentos da Família Addams, porque cada personagem daquela família é tão caricato e eles têm um humor que é tão natural da caracterização deles, que eu acho que funcionaria muito bem a gente ter tido mais encontros dos demais personagens da Família Addams dentro da série da Wandinha. Acho que essa série pode se levar um pouco menos a sério. Talvez esse também seja um outro problema, porque o roteiro tenta se levar a sério demais, só que fica aquela lambança de Escola do Bem e do Mal, Enola Holmes e a série da Sabrina. Então eu acho que assim, se a série ajustar o humor, ajustar o suspense e caprichar na construção dos seus coadjuvantes de forma que eles também contribuam para o humor da série, eu acho que a gente tem chance de ter uma segunda temporada melhor caso a série seja renovada. Eu traria o Tim Burton para mexer os pauzinhos ali no roteiro. Tim Burton é ótimo para poder mesclar o sombrio com o humor, ele faz isso muito bem. Os seus clássicos dos anos 90 são impecáveis nesse sentido, e eu gostaria muito de vê-lo envolvido na parte escrita, porque eu acho que com ele escrevendo um pouco parte dos roteiros ali, eu tenho certeza que a gente vai ter uma série um pouco mais madura, mais divertida e que funcione para públicos diversos, como sempre aconteceu com os seus filmes. Então assim, Wandinha não é aquela coisa toda, não é uma Brastemp, vamos dizer assim, mas é uma série que tem potencial. Esperava um pouco mais, mas eu acho que se fizerem alguns ajustes, a gente pode ter uma série muito boa no futuro. Agora vamos ver o que a Netflix vai fazer, porque no fim do dia, a audiência é o que conta, né? Se não tem audiência, Netflix não renova, ela passa o facão mesmo, porque querendo ou não, tá todo mundo precisando de dinheiro, e depois de tantas demissões que a Netflix anunciou aí nos últimos meses, o que eles precisam é fazer com que as suas séries rendam e que se transformem em marcos culturais, assim como Stranger Things também acabou se transformando. Agora eu quero saber o que vocês acharam de Wandinha. Conta tudo aqui pra mim nos comentários e não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, Instagram, @RafaGomes, e no TikTok, @RafaGomesC. A gente se vê na próxima. Um beijo, fui!